Fala número 1, beleza? Então na aula de hoje a gente vai dar sequência a esse capítulo chamado Termoquímica. Lembrando você que na aula passada nós fechamos a aula falando em ΔH e os fenômenos físicos. Muito bem. Vamos ver aqui, a química no contexto. Imagina aqui o Zé se alimentando com aquele corpinho que Deus lhe deu. Esse alimento tende a fazer a temperatura corporal do Zé ficar constante. Vamos ver como que funciona isso. Então nós sabemos que a nossa temperatura corporal ela é constante nos valores de 35,8 a 37,2 graus Celsius. O alimento ingerido pelo Zé, juntamente com o gás oxigênio que é inalado pela respiração dele, então esse alimento em contato com o O2, que é inalado pela respiração, sofre uma combustão. Nessa combustão, ele libera CO2 e água e apresenta um ΔH de menos 2.803 kJ. Esse menos do ΔH caracteriza um processo do tipo exotérmico. Então, via regra, a alimentação que nós ingerimos, juntamente com o oxigênio que nós inalamos, sofre uma reação de combustão, liberando energia para o nosso organismo. Pessoal, 40% da energia liberada pela combustão dos alimentos que nós ingerimos é usado nas demandas biológicas, para fazer os órgãos, para manter os órgãos em funcionamento. 60% dessa energia liberada vai ser liberada na forma de calor para a manutenção da temperatura corporal. Então, para que essa temperatura corporal se mantenha nesses valores, 60% dessa energia liberada vai ser liberada na forma de calor. Aí você vai falar para mim assim: professor, mas o Zé comeu muito. A energia liberada no organismo dele vai ser grande. Isso não vai provocar um superaquecimento do corpo? Não vai. Por quê? Porque quando essa energia liberada for grande, a gente começa a transpirar. Vai sair pelos poros água líquida. Essa água líquida que sai pelos poros vira água vapor. Então, sem decorar, do líquido para o vapor. O vapor é mais agitado do que o líquido. Sendo assim, a água vapor é mais energética do que a água líquida. Então eu estou saindo de uma energia baixa para uma energia alta. De uma energia baixa para uma energia alta, o processo é endotérmico. ΔH positivo. Então, para não ocorrer um superaquecimento do corpo, a gente transpira. E a transpiração é um processo endotérmico, que tem como objetivo absorver calor do organismo para não provocar um superaquecimento. É exatamente por isso que quando a gente vai para a academia malhar e ocorre um aumento de temperatura corporal, a gente começa a transpirar para refrigerar, para não deixar acontecer um superaquecimento do corpo, porque a nossa temperatura corporal ela tem que se manter constante nesses valores, para que não se tenha um aumento exagerado da velocidade das reações metabólicas. É para isso que serve, então, a transpiração. Muito bem. Feito isso, nós vamos ver agora
os fatores que afetam as entalpias ou os calores das reações. Em outras palavras, nós vamos estudar os principais fatores que afetam o ΔH. Na letra A, nós temos quantidade dos reagentes que participam de uma reação. Então veja você que aqui eu tenho uma reação de síntese da água. A reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio produz água de ΔH negativo. ΔH negativo significa que a minha reação libera energia. E essa energia liberada, ela é uma grandeza quantitativa. Ou seja, se a gente pegar essa reação de síntese da água e multiplicar ela por um valor ou dividir por um valor, a mesma coisa nós faremos com o ΔH. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação que foi dada e vou dividir ela por 2. Dividindo por 2, nós vamos ter 1 mol de H2 reagindo com meio mol de O2, produzindo 1 mol de água. O ΔH, que era de menos 116,24, vai ficar dividido por 2. Então, aquela reação que liberava 116,24, cuidado, o sinal negativo é só para dizer que ela libera energia. A energia liberada não é de menos 116,24. O sinal negativo é para dizer que ela libera. Então, ela libera 116,24 cacau. Esse valor vai ficar dividido por 2. Isso mostra que o ΔH é uma grandeza quantitativa. Tudo que você fizer com a equação, você vai fazer também com o ΔH. Se você multiplicar a equação por um número, você vai multiplicar o ΔH pelo mesmo número. Se você dividir a equação por um número, como nós fizemos no exemplo, você vai dividir o ΔH pelo mesmo número, porque o ΔH é uma grandeza quantitativa. Ele depende da quantidade. Se multiplicar ela por 2, obviamente, você multiplica o ΔH também por 2. Letra B. Estado físico dos reagentes e produtos. Para ilustrar esse, nós vamos colocar essas 3 reações de síntese da água. Na primeira, nós produzimos a água gasosa, liberando 58,12 cacau. Na segunda equação, nós produzimos a água líquida, liberando 68,56 cacau. Na terceira, nós produzimos a água sólida, liberando 70 cacau. Então veja você que as 3 reações que eu te dei são reações de síntese da água que liberaram quantidades de energias diferentes. Essa quantidade de energia liberada, ela depende dos estados físicos, ó. Veja você que as 3 reações são formadas pelos mesmos reagentes nos mesmos estados físicos. Nós temos o mesmo produto, só que com estados físicos diferentes. Então, a mudança do estado físico dos produtos afetou o ΔH. Então, nós podemos dizer, através de dados experimentais, que o estado físico dos reagentes ou dos produtos vai afetar os valores de ΔH. Muito bem. Turma, como que eu faço para explicar esses dados experimentais?
Nós vamos explicar da seguinte maneira. Todas elas apresentam ΔH negativo, ΔH menor do que zero. Se o ΔH é menor do que zero, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, porque ΔH é HP menos HR. Uma coisa pequena menos uma coisa grande dá uma variação negativa. Então a condição matemática para o ΔH ser negativo, para o ΔH ser menor do que zero, é que a entalpia dos produtos seja menor do que a entalpia dos reagentes. Pois bem, a entalpia da água gasosa é maior do que a água líquida, que é maior do que a da água sólida. Pelo fato da água gasosa ser mais agitada, ela tem mais energia. E energia aqui na termoquímica nós chamamos de entalpia. Então a entalpia da água gasosa, que é referente à primeira reação, é maior do que a da água líquida, da segunda reação, que é maior do que a da água sólida, da terceira reação. Nós vamos pegar essas duas conclusões que nós tiramos e vamos pôr no gráfico. E o gráfico vai ser um gráfico de entalpia. Muito bem. Turma, eu vou marcar os reagentes nesse ponto aqui, ó. Quem são os reagentes? O gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então eu coloquei eles aqui, ó. Gás hidrogênio e gás oxigênio. Como os reagentes são os mesmos das três, eu vou colocar só uma linha para representar as três. Se os reagentes estão nesse ponto, aqui, ó, os produtos estarão abaixo, porque a entalpia do produto tem que ser menor que a dos reagentes. Então, os três reagentes estão abaixo, aliás, os três produtos estão abaixo dos reagentes, porque a entalpia do produto tem que ser menor. Então, independente dos estados físicos, as entalpias dos produtos estarão abaixo da dos reagentes, porque o ΔH é menor do que zero. E dos três reagentes, o que tem mais entalpia é a água-vapor. Depois da água-vapor vem a água líquida e, por fim, o que tem menos entalpia dos três é a água sólida. Beleza. Turma, para virar para os reagentes, virar água-vapor, água gasosa, e para os reagentes virar água sólida, a setinha desceu, ó. Para o reagente virar água sólida, a setinha desceu e eu chamei de ΔH3. Quando a setinha desce, caracteriza uma liberação de energia. Para o reagente virar água líquida, a setinha novamente vai descer e eu vou chamar ele de ΔH2. Se a setinha desceu, nós temos uma liberação de energia. Por fim, para o reagente virar água-vapor, a setinha vai descer também. E eu chamei de ΔH1. Perceba você que o ΔH3 é maior do que o ΔH2, que é maior que o ΔH1. Portanto, o ΔH3 é o que libera a maior quantidade de energia. Então, quanto maior a diferença de entalpia entre o reagente e o produto, quanto maior a diferença de entalpia entre os reagentes e produtos, maior vai ser a energia liberada. Então, a energia liberada em ΔH3 é maior que a ΔH1 e ΔH2, porque no ΔH3 nós temos uma maior diferença de entalpia entre os reagentes e os produtos. É justo por isso
que é ele que libera a maior quantidade de energia. Muito bem. Turma, para a água sólida virar água líquida, ela absorve uma energia. A setinha sobe, chamado ΔH de fusão. Esse ΔH de fusão é a diferença da energia liberada do ΔH2 para o ΔH3. Para a água líquida virar água vapor, ela tem que absorver uma energia. A setinha sobe, chamado ΔH de vaporização. A energia absorvida no ΔH de vaporização é a diferença entre a energia liberada no ΔH2 menos a energia liberada no ΔH1. Então esse gráfico mostra o estado físico afetando o ΔH. Quanto maior a diferença das entalpias dos reagentes para os produtos, maior vai ser a energia liberada nesse caso. Muito bem. Beleza? Um outro fator que afeta o ΔH é o chamado estado alotrópico dos reagentes e produtos. Eu acho que vale muito a pena a gente dar uma paradinha agora para revisar o que vem a ser alotropia. Turma, cuidado para você não confundir isotopia com alotropia. São coisas diferentes. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico. Alotropia são substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento. Por exemplo, o carbono grafite e o carbono diamante são substâncias simples diferentes formadas do mesmo elemento químico, que é o carbono. É isso que a gente chama de alotropia. Substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento. É por isso que a gente fala que o carbono grafite e o carbono diamante são formas alotrópicas do carbono. Deixa eu dar um outro exemplo para você. E o que difere do grafite para o diamante é a estrutura dele. O carbono grafite, ele é híbrido do tipo sp2. O carbono diamante é híbrido do tipo sp3. Se tem hibridizações diferentes, as estruturas são diferentes. Um outro exemplo. A partir do elemento químico oxigênio, eu posso formar a substância simples gás oxigênio, que é o O2, posso formar a substância simples gás ozônio, que é o O3. O O2 e o O3 são substâncias simples diferentes formadas do mesmo elemento, que é o oxigênio. Substâncias simples diferentes formadas de um mesmo elemento, é isso que nós chamamos de alotropia. E nesse caso, o que diferencia o gás oxigênio do gás ozônio é a quantidade de átomos que está formando a molécula. No gás oxigênio, nós temos 2 átomos de oxigênio. No gás ozônio, nós temos 3 átomos de oxigênio. Essa quantidade de átomos que forma a molécula, nós chamamos ela de atomicidade. Então, no caso do gás oxigênio e do gás ozônio, a diferença se dá na atomicidade. O gás oxigênio tem atomicidade 2, o gás ozônio tem atomicidade 3. Isso faz as duas substâncias ser totalmente diferentes, inclusive quimicamente dizendo. Lembrando que o gás oxigênio, ele é o responsável pela nossa respiração. Ele é o responsável pelas combustões.
ele é chamado de comburente. É o gás oxigênio que alimenta a chama, chamado comburente. O gás ozônio é bastante usado no nosso cotidiano na desinfecção da água. Ele é usado no tratamento de água da piscina. Ele mata as bactérias da água. Ele é um agente desinfectante, bastante usado no cotidiano, no tratamento de água de piscina. Muito bem. Turma, eu vou pegar o carbono grafite, vou reagir com o gás oxigênio para produzir o CO2. A energia liberada vai ser de 94 quilocalorias. Vou pegar o carbono diamante, vou reagir com o gás oxigênio para produzir o gás carbônico. E a energia liberada vai ser de 94,5 kcal. Então, experimentalmente, a gente consegue constatar que a combustão do grafite libera uma energia diferente da combustão do diamante. Como que a gente explica essas duas combustões liberando energias diferentes? Isso é explicado através do estado alotrópico. Veja você que as duas reações elas se diferem pelo estado alotrópico do carbono. Na primeira nós temos o estado alotrópico grafite, que é híbrido do tipo sp2. Na segunda, carbono diamante, que é híbrido do tipo sp3. Híbrido do tipo sp3. A diferença desse estado holotrópico é que provocou essa diferença nas energias liberadas. Então, esse dado experimental vai ser explicado através do estado alotrópico. Então, fecha comigo. As duas apresentam um ΔH negativo, um ΔH menor do que zero. ΔH menor do que zero é uma entalpia do produto menor do que a entalpia do reagente. Essa aqui é a condição matemática para que o ΔH seja menor do que zero. Por que que é assim? Porque o ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Uma coisa pequena menos uma coisa grande dá uma variação negativa, dá uma variação menor do que zero. Então, a condição matemática para que o ΔH seja menor do que zero é que a entalpia dos produtos seja menor do que a entalpia dos reagentes. O que difere uma equação da outra? O estado alotrópico do carbono. Aqui agora você tem que tomar cuidado. Fecha comigo. Nós sabemos que o carbono grafite é mais comum do que o carbono diamante. Você há de concordar comigo. Se o carbono grafite é mais comum no nosso dia a dia do que o diamante, significa que o carbono grafite é mais estável. Se ele é mais estável, ele tem menor energia. A estabilidade está relacionado com a energia. Quanto maior a estabilidade, menor é a energia. Então vamos de novo. O carbono grafite é mais comum no nosso cotidiano do que o carbono diamante. Portanto, o carbono grafite, ele é mais estável. Se ele é mais estável, ele tem menor energia. Se ele tem menor energia, ele tem menor entalpia. Porque energia aqui na termoquímica é a entalpia da substância, do corpo. De sorte que nós vamos ter então que a entalpia do carbono diamante é maior do que a entalpia do carbono grafite, por causa da estabilidade. Nós vamos pegar essas duas conclusões e vamos pôr no gráfico. Olha lá, ó, nós vamos fazer um gráfico de entalpia. Veja você
que os produtos das duas é o mesmo produto CO2, no mesmo estado físico, gasoso. Então eu vou usar uma única linha para os produtos. Se os produtos é o mesmo para as duas, essa linha vai representar o produto das duas. Se o produto está aqui, nesse ponto aqui, os reagentes estarão acima, porque a entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto. Então, independente do estado físico, independente do estado alotrópico, os reagentes têm que estar acima, porque a condição matemática para o ΔH ser menor do que zero é que a entalpia do produto seja menor que a dos reagentes. Então, se o produto está nesse ponto, necessariamente os reagentes estarão acima. Mas dos dois reagentes, qual que vai estar mais acima de tudo? O carbono diamante, porque é ele que tem a maior entalpia. Então, em cima de tudo, nós temos o carbono diamante com o O2 e um pouquinho abaixo nós temos o carbono grafite mais o O2. Beleza. Turma, para o carbono grafite virar CO2, a setinha desceu. Setinha descendo caracteriza a liberação de energia, ΔH negativo, e a energia liberada é de 94 kcal. Turma, para o carbono diamante virar CO2, a setinha desceu novamente. Essa setinha descendo caracteriza uma liberação de energia, que é representada por um ΔH negativo. Essa energia liberada é de 94,5 kcal. Perceba você que o ΔH2 liberou mais energia do que o ΔH1, por causa da diferença das entalpias. Então, quanto maior a diferença das entalpias, maior é a energia liberada ou absorvida. No caso aqui, maior é a energia liberada, porque a gente está falando de ΔH negativo. Portanto, o ΔH2 libera mais energia do que o ΔH1, porque ele tem uma maior diferença de entalpia entre os reagentes e os produtos. Galera, então o ΔH2 é o que libera a maior quantidade de calor. Para o diamante virar CO2, a setinha vai descer. Se a setinha desceu, significa que ela liberou energia. E essa energia liberada é a diferença do ΔH2 com o ΔH1. Agora, muito cuidado nesse momento. Essa setinha vermelha é a diferença da grandona menos a pequena, em módulo. Então, ó, o ΔH2 liberou 94,5. O ΔH1 liberou 94. Então, para o carbono diamante virar carbono grafite, a setinha desceu, ele libera ΔH negativo. Libera quanto? A diferença das duas em módulo. Vai dar quanto? 0,5. Como a setinha desceu, você bota o sinal negativo para dizer que ela liberou energia. Para o carbono grafite virar diamante, a setinha subiu. Essa setinha que subiu também é a diferença do ΔH2 com o ΔH1. 94,5 menos 94, a diferença dá 0,5. Como a setinha subiu, é energia absorvida. Aí você bota o sinal. Então, quando você for calcular alguma coisa em gráfico, faz isso em módulo. Depois é que você põe o sinal.
Então a setinha vermelha para o diamante virar grafite é a diferença entre a grandona em módulo 94,5 menos 94, dá 0,5. Como ela está descendo, é energia liberada. Você vai e põe o sinal negativo. Para o grafite virar diamante, é a diferença da grandona com a pequena, em módulo, dá 0,5. Como a setinha está subindo, é energia absorvida, você bota o sinal. Isso é muito perigoso e os alunos erram bastante isso no vestibular. Então, quando você for usar o gráfico para calcular o ΔH, você faz isso em módulo. Aí depois é que você coloca o sinal. Se a setinha estiver descendo, você põe sinal negativo, que caracteriza a liberação de energia. Se a setinha subiu, você coloca sinal positivo para caracterizar uma absorção de energia. E é feita em módulo. Ok? Turminha, um outro fator que afeta o ΔH é a temperatura na qual se efetua a reação. Então vamos colocar aqui, ó, essas duas reações de síntese da água. Veja você que os produtos são os mesmos, com os mesmos estados físicos. Os reagentes também são os mesmos, com os mesmos estados físicos. Mas as energias liberadas são diferentes. Essa diferença na energia liberada se deve à temperatura. Ó. Então, o que nós fizemos? Nós entramos no laboratório, executamos duas reações com os mesmos reagentes, nos mesmos estados físicos, com os mesmos produtos, nos mesmos estados físicos e variamos apenas a temperatura. E quando a gente faz isso, a gente percebe experimentalmente uma energia liberada diferente. Ó. Então, pessoal, de uma para outra, nós mudamos a temperatura. Essa mudança de temperatura foi a responsável pela diferença nos valores de ΔH. Como que a gente explica isso? Nós vamos explicar através de um gráfico. Então, esses dados experimentais serão explicados através de um gráfico. Aqui é um pouquinho mais difícil, mas vem comigo. Ó, turma, as duas têm ΔH menor do que zero. ΔH menor do que zero, tem uma condição matemática para isso ser verdade, que é a entalpia do produto menor do que a entalpia dos reagentes. Turma, a entalpia dos produtos que está a 25 graus Celsius é maior do que a entalpia dos produtos que está a 18. Claro, aumentou a temperatura, aumenta a energia cinética. Aumentou a energia cinética, aumenta a entalpia. Então a entalpia dos produtos que estão a 25 é maior do que a entalpia dos produtos que estão a 18. A mesma coisa eu posso dizer para os reagentes. A entalpia dos reagentes que está a 25 é maior do que a entalpia dos reagentes que está a 18. Nós vamos pegar essas três conclusões e vamos pôr no gráfico. Gráfico de entalpia. Primeiramente, eu vou desenhar a primeira equação, que é aquela que está a 18 graus Celsius. Olha lá. Então aqui eu vou... a de 25 graus Celsius, melhor dizendo. Aqui eu tenho os reagentes que estão a 25 graus Celsius. Se o reagente que está a 25 graus Celsius está nesse ponto, os reagentes que estão a 18 estão um pouco abaixo, ó, porque a entalpia do reagente que está a 18 é menor do que está em 25. Então ele está um pouco abaixo,
Porque nós temos um eixo crescente. Ok, se os reagentes estão nesse ponto, independente do estado físico, independente do estado alotrópico, independente da temperatura, os produtos têm que estar abaixo dos dois, porque a entalpia do produto tem que ser menor que a do reagente. Então, os reagentes estão aqui embaixo, ó. Vamos lá? Turma, dos dois reagentes, o que tem mais entalpia é o que está a 25. O que tem menos entalpia é o que está a 18. Beleza, já coloquei todas as substâncias no gráfico. Agora fecha comigo. Turma, para o reagente que está a 18 graus Celsius, vira água gasosa que está a 18, a setinha desce. Eu chamei isso de ΔH1. Por que eu chamei de ΔH1? Porque é a energia liberada pela primeira reação. Daí eu chamei de ΔH1. Para o reagente que está a 25 graus Celsius, virar produto que está a 25 graus Celsius, a setinha desce. E eu chamei de ΔH2, pelo simples fato de ser o ΔH da segunda equação que foi dada no item D. Beleza? Turma, a condição para o ΔH1 ser igual ao ΔH2, então presta atenção. Turma, para o reagente sair de 18 graus Celsius e ir para 25, ele vai absorver uma energia, ó, para sair de 18 e chegar em 25. Eu vou chamar essa energia de ΔH3. Para o produto sair de 18 e chegar em 25, ele também absorve uma energia, chamado de ΔH4. A condição para a energia liberada pelo ΔH1 ser igual à energia liberada do ΔH2 é que o ΔH3 tinha que ser igual ao ΔH4. Então, se a energia absorvida no ΔH4 for igual à energia absorvida no ΔH3, aí o ΔH2 teria a mesma energia liberada do ΔH1. Mas eu tenho certeza que a energia do ΔH4 é diferente da do ΔH3. Se o ΔH4 é diferente do ΔH3, então a energia liberada no ΔH1 é diferente da energia liberada no peraí, gente. Também é diferente da energia liberada no ΔH2. Por que, professor? Então presta atenção. Por causa do chamado calor específico. O que é calor específico? É a energia absorvida para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de um determinado corpo. Então veja bem, de 18 para 25 teve a mesma variação de temperatura do que de 18 para 25 nos reagentes. Então vamos de novo. De 18 para 25 nos produtos, teve a mesma variação de energia do que de 18 para 25. Só que nos produtos, a substância é a água. Nos reagentes, a substância é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Substâncias diferentes absorvem energia diferente para sua temperatura variar em 1 grau. Ah, professor, não entendi não. Tá, eu vou botar no sol 1 grama de ferro e 1 grama de madeira. O sol vai fornecer a mesma energia para os dois. Aí eu lhe pergunto, qual que vai ficar mais quente? Você vai dizer para mim, o ferro. Por quê?
Porque o calor específico do ferro é menor. Então ele necessita de uma menor quantidade de energia para que sua temperatura varie em 1 grau. É isso que eu estou te falando. Como a substância do produto é a água e a substância do reagente é o gás hidrogênio e o gás oxigênio, substâncias diferentes absorvem energias diferentes para que se tenha a mesma variação de energia. Então, de 18 para 25, a variação de energia foi a mesma. A variação de temperatura foi a mesma. Mas a energia que os corpos absorveram foram diferentes. Porque corpos diferentes absorvem quantidade de energia diferente para que se tenha a mesma variação de temperatura. Por isso que eu tenho certeza que o ΔH3 é diferente do ΔH4. É isso que faz a energia liberada no ΔH1 ser diferente da energia liberada no ΔH2. Então não esqueça que a diferença aqui é o tal do calor específico. Muito bem. Existe um outro fator que também afeta o ΔH, que é a pressão. Mas essa pressão afeta muito pouco o ΔH e só para reações que têm substâncias no estado gasoso e que a variação de temperatura, de pressão seja muito grande. Então, se a gente pegar uma substância, se a gente pegar reações formadas por gases e provocar uma grande variação de pressão, aí a gente vai variar o ΔH, mas mesmo assim, pequenas variações. Por isso que praticamente a gente não fala de pressão, mas pressão também pode afetar o ΔH, desde que seja gases e desde que essa variação de pressão seja muito grande. Muito bem. Feito isso, nós vamos ver as chamadas equações termoquímicas. O que é uma equação termoquímica? Equação termoquímica é uma equação que tem que estar balanceada, tem que aparecer os estados físicos dos reagentes e produtos e tem que aparecer o calor liberado ou absorvido por esta reação. Então, na termoquímica, quando você for escrever uma equação, ela tem que representar o calor liberado ou absorvido, ela tem que estar balanceada e tem que aparecer os estados físicos ou estados alotrópicos. Aqui nós temos uma equação termoquímica, ó. Essa equação termoquímica, ela mostrou a energia liberada, que foi 68,5 kcal, ela está balanceada e apareceu os estados físicos e o estado alotrópico de todos os componentes. É isso que é a equação termoquímica. A única coisa que não precisa, aí é optativo, é a temperatura e a pressão. Porque quando a gente anotar uma equação termoquímica e não aparecer a temperatura e a pressão, subentende que ela foi feita nas condições do ambiente. Então, muito cuidado você que vai fazer uma prova de canetão, como lá nas Paulistas. Se você for fazer uma prova de canetão e cair uma questão de termoquímica, quando você for escrever essa equação termoquímica, ela tem que estar balanceada, tem que colocar os estados físicos e tem que representar o calor liberado ou absorvido pela mesma, porque, caso contrário, ela não é uma equação termoquímica. A única coisa que é optativo, ou seja, que você não precisa colocar, é a temperatura e a pressão,
porque quando a gente não coloca temperatura e pressão, subentende que ela foi feita nas condições do ambiente. Muito bem, beleza? Tá aqui uma outra equação termoquímica. Apareceu o estado alotrópico do carbono, que eu escrevi carbono, diamante. Os estados físicos das outras, ela está balanceada e apareceu, no caso aqui, a energia liberada, porque está de ΔH negativo. Beleza? Cuidado com isso aqui, pessoal. Aqui eu coloquei uma equação termoquímica com ΔH de menos 890 kJ por mol. Isso é um perigo de errar. O ΔH de uma equação termoquímica, ele representa todos os participantes, da maneira como eles estão escritos. Fecha comigo. Então, essa energia liberada de 890 kJ é a energia liberada para formar 2 mols de água, é a energia liberada para formar 1 mol de CO2, é a energia liberada para consumir 2 mols de gás oxigênio e é a energia liberada para consumir 1 mol de CH4, metano. Então, o ΔH de uma reação, ele representa todos os participantes da equação, da maneira como eles estão escritos. Então, quando a gente coloca 890 kJ por mol, não é por mol de todo mundo, é por mol de quem está escrito 1 mol. No caso aqui, é por mol de CO2 ou por mol de metano. Olha lá, ó. Então, presta atenção. O metano está escrito 1 mol. Então, significa que o processo libera 890 kJ por mol de metano consumido. Turma, o CO2 está escrito como 1 mol. Portanto, o processo libera 890 kJ por mol de CO2 formado. Pelo amor de Deus, não é por mol de água, porque a água está escrito com 2 mols. Não é por mol de O2, porque ele está escrito como 2 mols. Então, essa mesma quantidade de energia liberada é para formar 2 mols de água, é para formar 1 mol de CO2, é para consumir 2 mols de O2 e para consumir 1 mol de metano. Então, quando a gente coloca por mol, é por mol só de quem está escrito 1 mol. Porque, na verdade, o ΔH, ele representa todos os participantes da equação do jeitinho que eles estão escritos. Cuidado com isso. Tá, vamos fazer um exercício para te dar mais confiança nisso. É um exercício que caiu na Unicamp, é uma questão aberta. Ele fala assim, ó, um botijão de gás de cozinha contendo butano. Lembrando que no gás de cozinha nós temos uma mistura de propano e butano, mas nesse exercício ele pediu para você considerar como sendo butano. Foi utilizada em um fogão durante um certo tempo, apresentando uma diminuição de massa de 1 kg. Opa! Eu peguei o botijão, usei ele no fogão e com o tempo a massa do botijão foi diminuindo de massa. O que fez o botijão perder massa? Foi a combustão do butano que estava lá dentro. O butano sofreu combustão, fazendo o botijão perder massa. Então, essa diminuição da massa de 1 kg é a massa do butano que sofreu combustão no processo. Tá. Sabendo-se que, aí ele deu a equação,
com o seu respectivo ΔH. Olha o perigo, menos 2.900 kJ por mol. É por mol só de quem está escrito um mol. Quem é que está escrito um mol? O butano, ó. Então, essa energia liberada, essa energia liberada de 2.900 kJ é para produzir 5 mols de água, para produzir 4 mols de CO2, para consumir 13,5 mols de O2 e também para consumir 1 mol de butano. Então, quando eu coloquei por mol, é de butano, porque ele é a única substância que está escrita como 1 mol. Tá, então vamos lá. Na letra A, ele quer saber a quantidade de calor que foi produzida no fogão devido à combustão do butano. Vou reescrever a equação de combustão. ΔH negativo significa que libera. Essa energia liberada é para 1 mol do butano, ó. Então, 1 mol do butano, que é o C4H10, está para 58 gramas. Onde que eu achei 58 gramas? É a soma das massas atômicas. O carbono é 12, o hidrogênio é 1. 4 vezes 12, 48. Mais 10 do hidrogênio, 58. Então, 1 mol de butano equivale a 58 gramas, que libera 2.900 kJ. Não precisa colocar o sinal negativo. Sinal negativo é só para dizer que libera. Beleza. Turma, quanto que foi a combustão do metano? Foi de 1 quilo. A quantidade de butano que sofreu combustão equivale à massa do botijão que foi diminuída. Então ele fez a combustão de 1 quilo de butano. 1 quilo é 1.000 gramas. Está para X. Multiplicando cruzado, eu vou achar 5 vezes 10 a quarta quilojoules. Na letra B, ele quer saber qual é o volume a 25 graus Celsius e 1 atm de butano que foi consumido. E ele forneceu como dados o volume molar nessa temperatura e nessa pressão, que é de 24,5 litros. Aí eu te pergunto, o que é volume molar? Deixa a palavra entrar dentro do seu espírito. Volume molar é o volume de 1 mol. Por isso que chama volume molar. Volume de 1 mol. Então significa que 1 mol de butano, na temperatura de 25 graus Celsius, na pressão de 1 atm, tem um volume de 24,5 litros. Então, olha lá, ó. Então, 1 mol de butano tem 58 gramas, ó. Quanto que foi queimado de butano? 1 quilo. 1 quilo é 1.000 gramas. Vai dar X. Multiplicando cruzado, eu vou achar 17,24 mols. Essa é a quantidade de mols equivalente a 1 quilo do butano que sofreu combustão. Então eu já sei, através dos dados do exercício, que cada 1 mol de butano equivale a um volume de 24,5 litros. A quantidade de mol equivalente a 1 quilograma do butano que sofreu combustão, que é 17,24, vai dar X litros. Multiplicando cruzado, eu vou chegar com alegria e satisfação no valor de 422,38 litros. Turma, muito cuidado. O ΔH de uma equação termoquímica representa todos os participantes do jeitinho que eles estão escritos na equação. Então, quando a gente coloca quilojoule por mol, não é por mol de todo mundo, é por mol somente
da substância que está escrita 1 mol. Beleza? Turma, a gente vai ficando por aqui nessa aula, então até o nosso próximo encontro.